pessoal, tudo bem? Então, esse é o nosso terceiro webinar, promovido pelo PPG em Design da Unicinos. Nós chamamos esses webinars de almoços estratégicos. E a nossa ideia é conversar com a comunidade sobre as pesquisas que nós fazemos lá no PPG em Design. Então, nós vamos ter uma série de webinars, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. O tema de hoje é cenários, né, design por antecipação e imaginação. Quem são as nossas convidadas? A Ana Paula Silveira dos Santos. Ela é graduada em Comunicação Social pela PUC, fez mestrado em Design Estratégico com a gente e agora no doutorado. Obrigado pela preferência, Ana Paula. Ela faz parte do grupo de pesquisa em Design Estratégico, Inovação Cultural e Social e do Seeding Lab, também trabalhando lá com a gente. Tem experiência em gestão de comunicação, com ênfase em conteúdo e relacionamento B2B. Trabalha com uma série de marcas nacionais e internacionais. Já atuou como produtora executiva da Warner Music Brasil. Eu não sabia dessa, fiquei sabendo no currículo, bacana. E atualmente ela se dedica ao conhecimento e às práticas do design estratégico, com interesse em processos de cenários, né, imaginários, polifônicos e colaborativos. A nossa outra convidada é a Cláudia Palma da Silva, que é bacharel em Comunicação Social pela URGS. Fez mestrado em Comunicação Social pela PUC e agora também está no doutorado com a gente lá no Design da Unicinos. A Claudinha também integra o grupo de pesquisa em Design Estratégico, Inovação Cultural e Social e o Seeding Lab. Ela é sócia-diretora da agência de Branding e Estratégias Digitais, Browse, e fundadora do coletivo Alma Mater, de empreendedorismo feminino, que, por sinal, é o tema do nosso próximo webinar, então fiquem ligados nas redes. A Claudinha pesquisa temas relacionados aos processos criativos de design, diversidade cultural, inovação social e projetação por cenários e narrativas imagéticas. E o nosso moderador é o meu colega, Carlo Franzato. O Carlo é designer, é decano da indústria criativa, da Escola da Indústria Criativa da Unicinos e professor de design estratégico. O Carlo é o especialista em processos de projetos colaborativos, lá do nosso PPG, e orientados pela elaboração dos cenários. Então, introduzindo a dinâmica para vocês que estão participando pela primeira vez, cada um deles vai falar alguns minutos, entre 5 e 10 minutos, inclusive o moderador, sobre as suas visões sobre o tema. E depois nós abrimos para pergunta. Enquanto eles vão falando, vocês podem mandar as perguntas pelo chat. O Carlo organiza as perguntas, como é o moderador, né? E depois faz a dinâmica com as nossas convidadas. Todo mundo está no mudo. Por quê? Estamos gravando o webinar em formato apresentador, né? Então cada um faz um barulho, muda o vídeo, então é para ficar tudo bacana, já que nós compartilhamos na sequência o webinar pelo YouTube, então fica lá para sempre. Ana, Cláudia, Carlo, fiquem tranquilos então que eu libero o microfone de vocês na hora, né, que forem falar. Nós vamos começar pelo Carlo, porque sendo moderador ele organiza as perguntas todas que vêm depois, então fica mais fácil para nós. Tá certo? Vou liberar o teu microfone, Carlos. Vamos em frente. Então, bom dia, Leandro, bom dia, Ana Paula, bom dia, Cláudia, bom dia a todas e a todos e bom apetite, já que é meio-dia nos nossos almoços estratégicos. Te agradeço muito, Leandro, pela apresentação e também por promover esta iniciativa, que eu acho que seja uma iniciativa muito importante para divulgar a cultura de design estratégico em todo o país. Então, o tema já foi apresentado e vamos começar do termo cenário de sua origem etimológica. O termo é ligado ao teatro das civilizações mediterrâneas. Sua etimologia remonta ao grego e, passando por sucessivas apropriações etruscas, é finalmente incorporado à língua latina, com um sentido muito próximo ao de hoje, palavra cenário.
Ou seja, o lugar o cenário pode ser interpretado como o lugar da ação cênica, que inclui o palco, fundos, cortinas, a mesma iluminação, objeto de cena. No design e arquitetura, ainda hoje, o projeto de cenários pode remeter à configuração espacial deste lugar. No design estratégico, porém, o termo assume um sentido diferente. De forma metafórica, poderíamos afirmar que o cenário se torna o lugar da ação projetual, o lugar real ou fictício onde situar o projeto. Pela prospectividade que caracteriza o design todo, especialmente o design estratégico, no design estratégico, o conceito de cenário se entrelaça com o conceito de futuro. No processo de design estratégico, há uma tensão prospectiva irresistível, que leva os designers a olhar para o futuro, com o fim de transformar o mundo, assim que o mundo seja retirado do seu destino, da inefabilidade do destino, de sua inexorabilidade. Nesta direção, apesar da tradição do design e da arquitetura ao serviço do teatro, que já foi mencionada, o design estratégico deriva o conceito de cenário principalmente da futurologia e do planejamento estratégico. De qualquer forma, essa tradição, a tradição ligada ao teatro, continua agindo de forma latente. E as elaborações cenarísticas do design estratégico continuam remetendo indiretamente, ou até diretamente, ao teatro, ao cinema, às artes e às suas narrativas. Mas, repito, o planejamento estratégico é muito influente. O planejamento estratégico trabalha por previsão, se apoia em datasets, modelos matemáticos, algoritmos, que quando são rodados, permitem estabelecer a probabilidade estatística que ocorra uma série de eventos. De alguma forma, então, é a dedução a principal orientadora do planejamento estratégico. Frequentemente, o design estratégico elabora cenários de forma parecida. Se coleta um grande repertório de referências culturais, se tenta dispô-las em uma linha e, dessa forma, se projeta as tendências, tanto éticas quanto estéticas, que atravessam a sociedade. Como resultado, se obtém visões de futuro que podem, então, nortear o processo projetual. É a indução que orienta principalmente esses processos de design estratégico. Também, nesta mesma linha, se elaboram cenários em contratendência, para contrastar a afirmação de propostas culturais que não se quer ou não se pode aceitar. Por exemplo, quando o design estratégico encontra a sustentabilidade e assume o desafio da sustentabilidade, isso ocorre com muita frequência. Há mais de uma década, na Unicinos, que é uma universidade pioneira nos estudos e nas práticas do design estratégico, se elaboram cenários seguindo essas lógicas, tanto para empresas quanto para instituições, administrações públicas, organizações não governamentais e outro tipo de organizações. Mas não apenas. Hoje, discutiremos justamente processos de design estratégico relacionados à elaboração de cenários que não seguem as tendências em andamento, tendências que de repente já estão se esgotando, pois tais cenários exploram de forma mais livre o potencial da imaginação e da criação. Se trata de processos orientados principalmente pela abdução. Agora, um dos principais obstáculos para a compreensão deste tipo de processo é a concepção linear do tempo que está enraizada na nossa cultura e especialmente na cultura científica. Talvez seja preciso relembrar que, originariamente, o conceito de cenário não está relacionado ao conceito de tempo. O cenário, como falei antes, é o lugar da ação cênica. Só por extensão passa a indicar também o lugar de qualquer ação ou evento, como, por exemplo, ocorre no jornalismo. E somente por extensão ulterior
passa a indicar o lugar de futuros eventos, de ações futuras. Então, não há necessidade de vincular os cenários ao tempo e especialmente ao futuro. Peço, então, de tirar o foco, pelo menos momentaneamente, da linha do tempo, para nos concentrar no aqui e no agora, no panorama que se oferece à nossa experiência sensível. Pode-se reparar nos detalhes mais miúdos, por exemplo, essa gotinha na minha janela, ou nos mais retumbantes, como por exemplo o caminhão que acabou de passar. O olhar de cada um de nós cai lá onde for. Se trata de um processo de exploração marcado pela diferença. Pela diferença tanto do ponto de vista de quem está admirando o panorama, quanto pelas diferenças das manifestações deste panorama, que são polissensoriais e polifônicas, que nos falam, que nos gritam, que nos piscam, que cheiram, enfim. A imaginação pode voar. Pode ser também e desejavelmente elaborar um diálogo portador de novos insumos para a nova imaginação. Assim são evocadas compreensões de mundo, compreensões eventualmente inesperadas, visões de outros mundos, mundos possíveis. Estaremos então no campo da possibilidade, ou até da impossibilidade. Dificilmente estaremos no campo da probabilidade. E mesmo assim, tais visões podem ser portadoras de futuro, ou melhor, de futuros. De fato, agora, tais visões, elas estão disponíveis a serem fluídas, disponíveis a serem discutidas, elas começam a agir. O futuro é imanente ao presente, e sobretudo para os fins do nosso webinar de hoje, é imanente ao design. O design se situa neste processo de elaboração de cenários. É assim que podemos agarrar os futuros possíveis, trazê-los para o presente. Não se trata então de prever o futuro como vai ser, mas de antecipar quais futuros, de repente, podemos ter na nossa frente. Agora, no programa de pós-graduação em Design Estratégico da Unicinos, tanto no mestrado quanto no doutorado, temos múltiplas pesquisas em andamento. Também projetos que são desvinculados das nossas pesquisas, tanto de desenvolvimento tecnológico quanto de extensão. Tais pesquisas e tais projetos se desdobram a partir de diversas bases metodológicas, da previsão, da antecipação, possivelmente de outras bases epistemológicas e metodológicas ainda. As doutorandas Ana Paula Silveira e Cláudia Palma estão desenvolvendo suas pesquisas doutorais em design estratégico, focando justamente em cenários que antecipam e imaginam. Então, que melhor delas para falar a respeito destes dois conceitos tão importantes e também de outros conceitos que eu preanunciei e que são enfoques de seu trabalho. Passo inicialmente a palavra à doutoranda Cláudia Palma, para então depois passar a palavra à doutoranda Ana Paula Silveira. Coloco o meu microfone no mudo. Eu consegui tirar ali. Então tá, vou dar continuidade ao que o Carlo introduziu, né? E iniciar também minha fala agradecendo o convite, né, do Carlo, grande amigo aí, professor, e também o Leandro aí, que está sendo um parceiro nas nossas iniciativas digitais. A gente está fazendo um trabalho além dos webinars, né? A gente está tentando fazer um diálogo com as pesquisas que acabam ficando muito dentro do PPG através do Instagram e das outras redes sociais. Então, também um convite. As colegas que estão aqui online também estão participando e a gente está produzindo vários materiais e tentando compartilhar um pouco dessas pesquisas e também escutar,
no final desse webinar, depois da fala da Ana Paula, a gente vai apresentar um projeto que algumas colegas que estão online também fizeram parte, e que seria uma atividade experimental do laboratório do Seeding Lab, que a gente trabalhou em cima desses conceitos dos quais a gente está falando de cenários, que se chama janelas polifônicas. Isso vai ficar para o final. A gente vai prometendo, né, Leandro, aquilo que vai vir para o pessoal não desconectar. Então, depois da gente fazer algumas inferências aqui mais teóricas, a gente vai apresentar para vocês um projeto que a gente desenvolveu para quem fizer a famosa pergunta, mas como que usa isso, né? O que faz com isso? Ou tentar incentivar quem tem a ideia de vir a pesquisar ou de vir a fazer a trajetória do mestrado ou do doutorado ou até mesmo do pós-doutorado no nosso programa. Vai ser legal compartilhar essa primeira atividade experimental. Bom, dando continuidade ao que o Carlos falou, eu acho que cenários, e é o tema da minha pesquisa, eu estou encerrando ela nesse semestre, então já são quase não, mais de 4 anos pensando e trabalhando com isso. Tudo isso começou quando eu fui estudar Cool Hunting na Itália, né? Uma história que também não sei quanto as pessoas sabem, além da minha trajetória da comunicação, eu fui estudar isso, eu fui estudar Cool Hunting em função da moda. Eu dizia, mas o que é tendência? O que vai vir a ser? O que vai acontecer? Como a gente antevê? Como a gente prevê? O que é o tal do Trend Hunting, Cool Hunting? Dei aula bastante tempo dessa disciplina com esse tema, Consumer Insights e Trend Hunting, na SPM, e desde então venho pesquisando isso. O que eu entendo quando a gente fala de cenários? E foi uma exigência que a minha trajetória da pesquisa, que ainda não está concluída, o que eu estou compartilhando com vocês é em formato ainda de diálogo, e algumas coisas ainda estão abertas, eu não tenho verdades absolutas, mas o que me inquietou, quais foram as perguntas que eu venho fazendo nesse percurso de tempo, assim, durante a minha pesquisa, a partir da ideia de cenários. A gente não projeta um cenário, eu não tenho uma narrativa pronta e eu ilustro ela e apresento um cenário. Isso não seria um cenário, isso seria a ilustração de uma narrativa. Se eu tenho algo que eu entendo, que eu quero apresentar e que eu quero narrar, simplesmente colocar isso de forma imagética, visual, por mais que um mood board possa parecer um cenário, ou por mais que às vezes uma representação visual possa parecer um cenário, na minha perspectiva, eu comecei a fazer as seguintes perguntas. O que é futuro? Né? Como o Carlos estava comentando, o futuro, ele é fruto do quê? O que é a realidade? Como a gente representa essa realidade? De que realidades a gente está falando? Como a gente entende, então, a representação imagética? O design é visual? O que é visualidade? O que é imagem? E o que é imaginação? Então, futuro, realidade, imagem, imaginação estão imbricados para quem trabalha com cenários. Então, a gente tem aí algumas perspectivas epistemológicas, dependendo da lente teórica, eu vou entender a realidade de um jeito, a imagem de outro, o futuro de outro. Não tem problema nenhum. O problema, quando a gente está num percurso de pesquisa, é se comprometer com essas lentes teóricas, epistemológicas, e corresponder, fazer com que a minha perspectiva de futuro dialogue com a minha perspectiva de realidade e o que isso faz avançar o tipo de conhecimento que a gente está sistematizando numa pesquisa doutoral. Essa é a minha perspectiva, tá? Então, como o Carlos falou, o futuro é resultado de uma operação abdutiva e a abdução é uma operação lógica, que ela não infere verdades. A abdução, eu gosto muito disso e eu trabalho na minha tese, convido a todos a pensar sobre quando a gente infere, deduz ou induz, e quem trabalha já com as pesquisas sabe, com a pesquisa empírica, ela é dedutiva, empírico-indutiva, empírico-dedutivo, o que isso significa, a gente infere alguma verdade em cima de alguma realidade. A abdução, ela não contrapõe a indução e a dedução, ela é parte da indução e da dedução, mas a abdução nos leva a compreender uma uberdade. Isso para Peirce. E a uberdade, a etimologia do termo uber, é fertilidade, é mama. E a uberdade é aquilo que tem alto potencial criativo de vir a ser
justamente porque ainda não é. Então, o cenário, ele é cheio de uberdades, ele não é cheio de uma verdade. Ele amplia o espaço interpretativo e o espaço imaginativo, assim como o Carlos estava comentando. Então, a potência que a gente tem para pensar as uberdades na pesquisa, eu acho bem interessante e pouco explorado no design. A gente está aqui para isso. Então, eu acho que o cenário, a gente precisa compreender essa perspectiva de futuro como algo que pode vir a ser, justamente porque ainda não é. E aí a gente entra no espaço da imaginação. O que é a imaginação? A imaginação não é uma bola de cristal onde eu adivinho aquilo que vai vir a acontecer. Mas eu gosto muito da perspectiva do Anthony Doone e da Fiona Webb, que trabalha com a ideia de que o futuro para eles, para esses dois autores, não é um destino, o futuro que eu quero, então eu vou projetar para poder almejar e chegar em algum lugar. Não. A ideia de futuro é um meio para auxiliar o pensamento imaginativo. Isso já coloca uma perspectiva de futuro bem diferente da qual a gente coloca uma cena possível. Então, como é que eu chego até lá? Daqui 20 anos, o que eu quero para uma empresa e como é que eu vou planejar. Disso, o planejamento estratégico tem suas ferramentas, suas técnicas, que são de outra natureza. A gente está falando aqui do espaço da imaginação, porque o design trabalha com a dicotomia criatividade e imaginação. Então, para a gente criar e imaginar, é preciso percursos e processos que não são de natureza da inferência dedutiva e indutiva, mas também abdutiva, também, porque a abdução ela não é uma operação isolada dessas outras duas operações lógicas. E aí, os cenários, eles são narrativas imagéticas que favorecem a representação de possibilidades de outras realidades, de outros mundos, de outras possibilidades, como o Carlos comentou. Então, no momento em que eu tenho a perspectiva de que eu posso imaginar algo e que eu posso criar algo, eu tenho a imaginação como um tipo de saber. E para quem gosta de mitologia ou entende um pouco, né, a mitologia é um exemplo disso. Só que, a partir do iluminismo, a imaginação, considerada como uma ferramenta de saber, ela foi sobreposta pela racionalidade técnica, pelo saber como uma razão absoluta, né? Isso é o tema e a crítica de Adorno e da teoria crítica. Então, a racionalidade técnica, ela é o único tipo de verdade, é o único tipo de saber. Então, a gente sabe que a imaginação pode nos levar para outros lugares, para outras formas de conhecimento, simplesmente porque ela opera com lógicas que não são frutos da racionalidade instrumental. Então, a gente imagina aquilo. Aí a gente tem, então, parceiro aí da imaginação no design, a questão da imagem. E a imagem foi outro ponto ao qual eu tive que me ater durante a minha pesquisa, que é a imagem. Imaginação, imagem. O que é narrativo imagético? O design é imagético, o design é visual. E a primeira pergunta seria, então, o cego não pode projetar? E é óbvio que sim. A imagem ela não está relacionada à visualidade da qualidade óptica. A imagem é matéria significante. É aquilo que está no espaço interpretativo. Então, eu gosto de fazer essa divisão, porque às vezes as pessoas falam em imagem e pensam na qualidade óptica, né? Daquilo que a gente enxerga com os olhos. A imagem ela é muito mais do que isso, apesar de utilizar as linguagens visuais e as linguagens híbridas, como o Carlos disse, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso ouvir, aquilo que eu posso trabalhar no plano da sensibilidade. E por isso no plano da estética. Então, esse par imagem e imaginação acaba sendo bem importante, né? E eu gosto muito, para encerrar aqui na primeira participação, da perspectiva do Rancière, que ele fala, então, que a imagem ela não é exclusividade do visível, né? Uma vez que há um visível que não produz imagem. E há imagens que estão em todas as palavras. Então, a imagem ela é muito mais que a dimensão do visível. E o visível também supera a imagem. E aí,
para isso eu convido quem tem interesse a explorar o Rancière. E eu queria encerrar também aqui essa primeira parte trazendo uma perspectiva da Ione, que é minha orientadora, que de muitos é professora aqui também, e orientadora de outros colegas que estão online, e que tem um trabalho, então, em cima das linguagens, né, e das narrativas. E se a gente entender, então, o cenário como um espaço interpretativo, como um espaço onde a gente narra por imagens, seja elas de linguagens híbridas, mas a princípio e principalmente linguagens visuais, essas narrativas imagéticas são espaços de produção de conhecimento, espaços de imaginação que operam por lógicas aí, como a gente comentou, de natureza dedutiva. E eu vou citar aqui a Ione nessa fala, que eu acho muito produtiva para essa discussão. Então, a linguagem das imagens, segundo a Ione, ela ganha relevância especial para o processo de projeto, porque corresponde ao mundo da referência e não ao mundo do referente. E o mundo da imaginação, porque o mundo da imaginação é o mundo da referência. A imaginação ela não está dada ali na relação sujeito-objeto, mas na relação no mundo da referência. Para quem estudou semiótica com a Ione sabe que isso é muito importante. Então, o espaço textual do delírio, do sonho e da fantasia é o espaço da narrativa imagética. E por isso é o percurso também do percurso projetual. Por isso eu falo que a gente projeta por cenários. O cenário ele não é o resultado final que um projeto encontra, mas é o espaço interpretativo projetual, onde a gente, pelas imagens, vai construindo novas narrativas. Então, mais ou menos era isso que eu queria comentar. Essa relação entre, né, de futuro, imaginação e imagem, e o projeto por cenários enquanto o espaço narrativo, o espaço projetual é o espaço da imaginação. Então, vou passar a palavra para a Ana Paula. Não sei se o Carlos tem alguma coisa a comentar. Não, simplesmente aproveito para apresentar o livro do qual eu retirei diversas passagens para desenvolver minha fala. Design Estratégico para a Inovação Cultural e Social. É um livro organizado pela professora Karine de Mello Freire, que é também coordenadora do programa. E neste livro tem um capítulo sintético das proposições iniciais do grupo de pesquisa que tanto Ana Paula quanto Cláudia integra, que tem o mesmo nome do livro. E o livro citado pela Cláudia, na verdade este é o livro de Anthony Dune, Hearts and Tales. Tem outros também produzidos em colaboração com Fiona Raby, mas aqui ele realmente trabalha na prática, tanto científica quanto criativa, né, projetual artística, com o tema dos cenários. Não tenho aqui comigo o livro do Rancière, porém vamos colocá-lo no final nas referências para que vocês também possam explorar um pouco mais, aprofundar estes assuntos. Eu vou aproveitar e, na verdade, eu já vou colocar aqui no chat toda a bibliografia que a gente separou, porque dá para copiar e colar mais fácil, mas a gente também vai compartilhar na legenda lá do YouTube, enfim, mas eu já vou deixar colado aqui, porque tem uma bibliografia que o Carlos também separou bem importante. Ana Paula, então, deixo a palavra contigo e coloco no mudo o meu microfone. Perfeito, obrigada, Carlos. Quero agradecer o convite do Carlos, do Leandro e da Claudinha. O Carlos está me acompanhando nessa jornada do doutorado, né, meu orientador. Os colegas aqui, vários colegas presentes também, os professores. Então, tem sido uma jornada bem desafiante. Eu tenho interesse especial por cenários e na minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu trabalho com cenários imaginários e cenários polifônicos, que daqui a pouco eu vou introduzir
o conceito de polifonia. Pegando o gancho da Claudinha, eu trabalho com cenário imaginário a partir da perspectiva do filósofo colombiano Armando Silva, que tem uma pesquisa completamente direcionada a entender o universo do imaginário urbano nas cidades. Então, ele pesquisou como é que dava esse desdobramento do imaginário na cidade de Bogotá e em São Paulo. O que eu trago dele e acho interessante, que a gente pode também aplicar e se inspirar ao conceito de cenário, é esse projeto, né? A gente olhar para as pessoas, né? O que essas pessoas, como é que elas interagem pelo mundo, como é que elas criam e recriam as cenas no contexto urbano, né, a partir da sua imaginação. Então, quando a Claudinha falava, eu não fico tão apegada à imagem, né, à imagética, mas sim ao imaginário. O que essas pessoas, como é que elas acabam se relacionando pelo mundo, né, por determinados espaços e contextos, e como elas vão interferindo, criando e recriando, né? Então, toda essa parte mais abdutiva desse processo e como essa cena vai se desenvolvendo, o que é esse imaginário, muitas vezes esse imaginário coletivo, esse imaginário de um grupo de pessoas. Então a gente trabalha muito a partir dessa perspectiva que eu tenho desenvolvido a minha pesquisa. E junto ao conceito de imaginário urbano, eu também apresento o conceito de polifonia, tá? A partir da visão do antropólogo Massimo Canevati, que tem a ideia e traz a ideia de dar vozes às múltiplas vozes, né? O que são essas vozes? É trabalhar o conceito também de dissonância como importante, é ter múltiplos níveis, né, de polifônicos, de sons, e dentro de quando a gente projeta por cenários, essas vozes, elas são interpretadas, elas são ouvidas, elas são trazidas para o mundo, não num sentido uníssono, não num sentido único, não numa harmonia. É a gente conseguir tirar desses processos também olhar o diferente, olhar o que sai da configuração igual, o que vai além disso, né? Também aí a gente pode colocar o conceito trazido por Bakhtin, né? no início do século, que é o conceito de dialogia, né? Onde, a partir dos romances, a partir da forma como se escreve, textual, a gente ele vai colocando, né, essas diferenças, vai criando e recriando essas concepções, né? E eu gosto bastante da ideia de como o Canevati traz isso, porque ele vai trabalhando as cidades, as interpretações, as narrativas, as vozes, ele vai colocando dentro da pesquisa, e se a gente transporta isso para cenário, como fica esse cenário, já que eu estou partindo do teatral, da ideia do conceito, né, de tudo, onde tudo é possível, onde tudo vem para a cena, né? E aí essa ideia da gente assumir esse coro que não é coro no sentido de ser só uma voz, de eu não entrar em confluência só com uma voz, em convergência só com uma voz, mas sim trazer essas vozes para este universo quando eu estou projetando, quando eu estou criando um cenário, né? Então, eu não abafar isso, mas assim, de uma forma que eu consiga conviver, né, com as dissonâncias, dessa forma que a gente consiga projetar as dissonâncias e encontra nessas dissonâncias outras formas de projetar e de viver
a vida, né? Então, e o que eu trago dessa abdução, como é que eu olho para isso? Então, é uma lente polifônica, uma lente que em alguns momentos ela abre, né? Ela enxerga diferente, ela traz, e em alguns momentos ela fecha, né? Momentaneamente, para quê? Para que eu tenha aqueles recortes de cena, né? E que a Cláudia vai apresentar daqui a pouco, esse processo que a gente desenvolveu no Seeding Lab, que traz a polifonia como não só uma polifonia de imagens, mas também uma polifonia de sons, de expectativas, do que as pessoas trazem para a cena. Eu acho que resumidamente, assim, para não tomar muito tempo, é isso. Ótimo, Ana Paula. Me parece que também o livro de Silva e de Canevati que tu citaste está no chat, né? Isso. Assim, eu digo isso até para valorizar quais são as nossas origens, né? Em termos de referências que usamos para a elaboração do nosso trabalho. Então, passo a palavra novamente para Cláudia, a qual vai apresentar um projeto realmente interessante, desenvolvido nas últimas semanas por ela, pela Ana Paula, em colaboração com diversos doutorandos e doutorandas, mestrando e mestrandas do programa que, Cláudia, eu te peço de citar para dar os devidos créditos e, enfim, que retratam os tempos pandêmicos, já pensando nas possibilidades que se oferecem ao pós-pandemia. Cláudia, a palavra é contigo. Então, dentro disso que a gente trabalhou aqui, a gente sabe que tem muitas pessoas, tem muitos designers, não designers, mas essa ideia, então, de imaginação, imagem, cenário, a minha própria pesquisa, que é um atravessamento entre arte e design e, portanto, de processos criativos e imaginativos, como a gente pode trabalhar isso, e a gente fez uma experiência que a gente vai compartilhar. Eu queria agradecer de novo ao Carlo e agradecer a Karine também, a coordenadora do programa, pelo convite. Eles me convidaram para coordenar essa experiência, para liderar com os colegas o espaço inventivo da imaginação frente aos desafios da Covid. O Seeding Lab é afiliado a outras redes de pesquisa e vários designers no mundo estão desenvolvendo algumas pesquisas frente à quarentena e a tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente começou essa experiência em abril e tentando trabalhar e fazer a experiência de alguns processos projetuais por imagem e focado na polifonia. Essa ideia da polifonia que a Ana Paula estava comentando, então, é uma ideia... A polifonia é uma ideia muito importante nos estudos de discurso do Círculo de Bakhtin, e ela é um conceito que é uma metáfora em relação aos sons e às vozes, mas seria a presença de diversas vozes presentes nos discursos, nas narrativas. Então, em uma narrativa, quantas vozes de sujeitos diversos eu consigo identificar a partir do que é dado no texto e do que o texto indica a partir do seu entorno. Então, até essa ideia de polifonia, ela envolve, então, a compreensão da dialogia dos sujeitos dentro da narrativa. Eu tenho a perspectiva ali somente de um sujeito na narrativa, ou eu tenho várias vozes em dialogia. E dialogia não é sinônimo de diálogo, né? Mas é um processo dialógico. Então, o processo de projeto, ele precisa ser dialógico. Ele precisa colocar diversas vozes em diálogo, e aí ele vai ser um projeto polifônico nesse aspecto e nesse sentido. Então, a gente está falando de discurso e narrativa, tá?
Então, o que a gente desenvolveu? O nome do projeto se chama Janelas Polifônicas, e janela é uma metáfora à quarentena e ao confinamento, mas não só isso, porque o momento que a gente vive não é só de confinamento, tem pessoas que não estão confinadas. E aqui entra primeiro desafio, a compreensão de realidade. A gente tem uma realidade que se chama quarentena e Covid. Quantas realidades a gente tem? Ou quantas narrativas, ou quantas representações de realidade? Então, eu não entendo que a realidade, por eu ser estruturalista, não entendo que a realidade seja algo que a gente vá inferir. Não existe uma realidade. Mas a realidade ela é uma representação, é um construto, né? A gente constrói a realidade. Então, de quantas realidades a gente está falando? Quantas realidades a gente consegue identificar, observar e propor? E aí, nesse desafio, nessa experiência que a gente desenvolveu, a gente primeiro, então, se propôs a trabalhar com a ideia de utopia, que é um tema que a gente nem falou nesse webinar, é uma dica, Leandro, para um outro webinar, só falar de utopia, a importância do pensamento utópico. Eu trabalho com utopia, e a nossa ideia era trabalhar com a utopia como força motriz de projeto. A utopia, né, não contrapondo a distopia, mas a utopia ela promove uma visão de outras realidades, outros tempos, outros espaços. Ela nos convida a nos deslocar de tempo e espaço, assim como o Carlo convidou no início. Essa linha de causalidade temporal, de causa e efeito, mas a utopia nos coloca em outras possibilidades de realidade e isso é extremamente inventivo. Então essa é uma experiência de cenário utópico. Eu quis fazer essa introdução para explicar isso, e que trabalha com os processos de significação e efeito de sentido. Então, o que a gente se deu conta, e aí a Roberta, a Isabel, que está online, a Ana Paula faz parte desse projeto, a Isa, a Luana e a Lúcia, foram só meninas, e a Lúcia. E o Vitor foi o único menino que nos ajudou, que participou, mas basicamente foram as 8 mulheres que estiveram envolvidas nessa pesquisa. No primeiro momento, a gente tentou olhar para o mundo com as lentes que eram possíveis. A gente não poderia sair andando por aí, porque também estávamos confinadas. Então, também era uma experiência de projetar por cenário onde a gente estava confinada, onde a gente também tinha no alcance das nossas mãos a internet. Então, a gente começou a observar e a perguntar o que estava acontecendo no mundo e a observar as imagens que marcavam os dissensos da realidade. Essa ideia de dissenso ela é muito importante. O que marca essas diferenças e que narrativas estavam surgindo a partir desse momento marcado, então, pela Covid, pela segunda quinzena de março. A gente fez isso através das redes sociais, a gente coletou imagens que nos faziam sentir alguma coisa de estranho, de diferente, de fantasmagórico, né? Essa ideia de benjaminiana de fantasmagoria é muito importante para quem observa o mundo, para quem observa as cidades. Quais eram aquelas diferenças? O que estava sendo narrado nas redes sociais que não teria sido narrado em fevereiro ou março ou antes dessa mudança que a gente marcou aí pela Covid? O que tinha de diferente? O que tinha de fantasmagórico para nós? Então a gente foi coletar essas imagens, começou a criar um banco comum entre todas as pesquisadoras. A partir disso, a gente começou a se perguntar como as pessoas estavam se sentindo. Nos interessava saber qual era a percepção, o sentimento, numa dimensão sensível, como elas estavam se sentindo naquele confinamento. E aí, para isso, a gente pediu para que algumas pessoas, a partir da nossa extensão de contatos, diversas e variadas idades, sem nenhum tipo de limite, mandassem áudios onde a gente fez uma pergunta utópica. E a utopia aí foi a força motriz, a nossa estratégia foi utópica. A gente fez a seguinte pergunta: o que você gritaria na janela da sua casa se o mundo inteiro pudesse escutar? É evidente que é uma pergunta utópica, porque o mundo inteiro não poderia escutar. No entanto, uma pergunta dessa amplitude fez com que as pessoas narrassem experiências das mais diversas. É isso que eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela.
E a partir disso, eu já vou compartilhando, daí já fico mais aqui, ó. Tá me pedindo uma senha. Tá todo mundo... Tá. E aí, a gente perguntou para as pessoas, elas mandaram áudios livres. Então, a gente tinha alguns áudios de depoimentos e percepções. Então, a gente observou a realidade e pôde interpretar. A interpretação da realidade é a transformação da realidade. Quem trabalha com semiótica sabe disso. Ao interpretar, a gente transforma. É um processo de significação. Quando a gente interpreta algo, a gente confere um significado a isso. Então, esse é um trabalho que é marcado por esses processos de significação, para quem quer entender mais a parte teórica, mas o resultado dele está aqui. A partir das imagens que a gente coletou, a gente as fragmentou, e quando a gente fragmenta a imagem, e essa teoria de Berger não é uma teoria minha, mas é uma teoria que eu trabalho na pesquisa, quando a gente fragmenta a imagem, a gente amplia e a gente transforma a própria realidade. A gente multiplica a realidade quando a gente fragmenta a realidade. Essa é a teoria do cinema. Essa teoria do Berger, para quem estuda cinema, para quem estuda as teorias de vanguarda e de arte moderna, conhece bem. Então, a fragmentação da realidade, a fotomontagem, o dadaísmo, são formas de expressão artísticas que elas ultrapassam os limites da própria realidade. E é isso que a gente buscava. Então, a gente encontrou todas essas imagens que estão aqui nas redes sociais, a gente fragmentou essas imagens e com isso a gente construiu uma nova realidade. Todas as imagens que estão aqui foram coletadas pelo nosso grupo de pesquisa, todas nós coletamos, todas nós fragmentamos, e o processo de projeto de remontagem dessas imagens foi pelo Google Drive. A gente fez isso colaborativamente. As 8 logadas, conectadas, juntas, trabalhando ao mesmo tempo nas imagens. Então, enquanto uma mexia na imagem, a outra mexia como se a gente estivesse fazendo um workshop ao vivo e colando os post-its, ou recortando e colando uma revista e negociando o sentido e conversando sobre aquilo, porque a gente estava confinada. Então, também é um processo colaborativo bem importante, porque senão seria a narrativa de uma das pesquisadoras no momento da remontagem dessas imagens. Em posse dessas imagens, a gente foi se dando conta desses novos significados. E os áudios foram transcritos e também sobrepuseram a narrativa imagética que a gente está falando, que são áudios que vieram do que a gente coletou. Para encerrar, então, esses áudios foram mixados livremente, sem nenhum tipo de controle. E cada um desses quadradinhos aqui no Instagram tem um áudio e alguns misturados, e a gente tem aí, ao sobrepor várias perspectivas, muitas vezes narrativas contraditórias. Tem pessoas que dizem eu quero me cuidar, tem outras que dizem eu quero ir para a rua, tem umas que dizem fora Bolsonaro, outras dizem fora STF. Então a gente não escolheu, a gente não reduziu a realidade, a gente ampliou o espaço interpretativo. Tem muitas visões de mundo e com isso tem muitas visões e muitas formas de conhecimento presente aqui nesses cenários. Eu vou colocar o áudio de um deles. Que todos entendamos que de esta solo salimos juntos y siendo solidarios. Respetemos las normas básicas de sanidad. Si lo hacemos, podemos salir mejor y más rápido de esto. Es momento de hacer pequeños sacrificios, dejar de lado. E assim a gente tem cada um dos quadradinhos diversos áudios que dialogam com essas próprias imagens. Com isso, esses cenários, que é no plural, eles são fragmentados, eles estão abertos porque novas remontagens e novos fragmentos de cenários podem ser adicionados, eles não encerram uma narrativa única. Eles são polifônicos porque a gente tem a presença de diversos sujeitos e narrativas, esse daqui é um exemplo disso. A gente tem em dialogia esses sujeitos, eles estão em diálogo nessas imagens.
e com isso a gente amplia o espaço interpretativo. Então, enquanto imagem tem uma matéria significante extremamente importante, então eles marcam os dissensos da nossa realidade, e é isso que a gente procura com cenários. Eles fazem sonhar, imaginar, eles fazem a gente sentir raiva, medo, emoção, e eles representam isso a partir das narrativas de sujeitos diversos, que eles extrapolam as 8 pesquisadoras que narraram isso. Não é o cenário que a Cláudia quer contar da Covid, não é o cenário que a Ana Paula queria narrar, mas a partir da quase uma etnografia, né, mas de um olhar antropológico para aquilo que estava compartilhado nas redes sociais e da técnica da coleta de áudios que a gente quis trabalhar por ser uma linguagem sonora e sobrepor essas vozes. Então, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo são narrativas que estão ali sobrepostas e presentes. Em alguns áudios tem 3, 4 vozes ao mesmo tempo, outras uma. E assim a gente causa um estranhamento, a gente causa um sentimento. Então, esses cenários, eles provocam e fazem sentir. Acima de tudo, eles não estão prevendo nada, mas ampliam o espaço interpretativo e colocam algumas questões urgentes em voga, assim, em evidência. Então... Muito obrigado, então, Cláudia, por compartilhar conosco este projeto, né, que é a primeira vez que é apresentado em um evento, né? Então, o finalizamos justamente nos últimos dias para que estivesse pronto para a atenção de vocês. Até por uma questão de limites temporais, não sobram espaços para perguntas, mas eu convido vocês a seguir Janelas Polifônicas no Instagram, também os perfis do Seeding Lab e do Artefato Lab, que são os nossos 2 principais laboratórios de design estratégico no PPG de Design Ensinos, e também, claro, o perfil do nosso programa de pós-graduação. E lá vocês podem, especialmente no primeiro, Janelas Polifônicas, vocês podem colocar suas eventuais dúvidas sobre este projeto, sobre a modalidade de design por cenário, situado nesse tipo de cenários ligados à imaginação, então, e à antecipação. Estaremos muito bem disponíveis para responder a todos e a todas vocês. Até para finalizar, coloco apenas uma questão que não deve ser respondida. Aliás, não é exatamente uma questão, é uma observação sobre a maneira de proceder de Ana Paula e Cláudia, as quais estão desenvolvendo uma tese de doutorado, se utilizando, então, de processos de produção de conhecimento que são idiosincráticos da ciência, mas, ao mesmo tempo, estão conseguindo criar uma aliança muito produtiva com os processos de produção de conhecimento que são típicos do design e até da arte. Acredito que num programa de pós-graduação, este tipo de possibilidade de hibridar processos de produção de conhecimento mais estruturados ou mais ligados à abdução e ao potencial da imaginação, da criação, seja algo que deve ser absolutamente bem-vindo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Temos pouquíssimos minutos antes de terminar. Se há colocações, Cláudia, Ana Paula, a palavra com vocês. Eu cumprimento a todas e a todos e desejo a vocês bem-vindas e bem-vindos aos próximos webinars que Leandro promoverá nas nossas redes sociais. Eu queria perguntar para a Roberta e para a Márcia também, e as outras colegas, se elas têm algum comentário, porque elas também fizeram parte ali dos Janelas Polifônicas.
Ô, Leandro, eu acho que se passar um pouquinho do tempo, parar de gravar, não tem problema, né? A gente pode continuar falando. A única questão é 1 hora, que é o tempo que o YouTube permite. Mas se o Leandro parar a gravação, a gente pode continuar conversando e o Carlos também. Acho que, considerando que estamos quase em 1 hora de gravação, eu vou agradecer a todos, Carlos, Ana, Claudinha, por interromper a gravação. Então, quem assistir pelo YouTube vai ficar com muita curiosidade de saber como vai continuar. Mas sentimos muito, é o limite do tempo, tá certo? Então, vou interromper a gravação e continuamos aqui. Certo? Obrigado, pessoal.